é natural, discerne as coisas que são do Espírito, mas o que é normal se escandaliza quando há rebuliço. É ministério contra ministério, muitos não sabem onde ficar, estão levando essa disputa a sério, pra ver qual placa vai se destacar. Já tem pastor só construindo impérios, almas perdidas não vai buscar, caminha a passos largos do inferno, homem que brinca de pastorear. Tem o que louva e adora a si mesmo, e o que prega se achando tal. Mas acredite, Deus vai dar um jeito, aqui ou no juízo final. Deus não vem buscar placa de igreja, o mais bonito ou que possui mais riqueza. O seu prazer está no humilde coração, aonde habita um trono de adoração. Ele mesmo fez, ele mesmo desfaz, o exaltado sai para o menor entrar. Amém? Amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia, por favor. Por gentileza, abra sua Bíblia. Livro do profeta Jeremias. Livro do profeta Jeremias. Glória a Deus. Aleluia. Livro do profeta Jeremias, capítulo de número 23. Glorificado seja o nome do nosso Senhor. A Ele toda honra, toda glória, todo louvor, né? Ele é a peça principal desta festa. Tudo para Ele, por causa dEle. A Ele toda honra, toda glória e todo louvor. Jeremias, capítulo 23, a partir do primeiro versículo. Quantos acreditam que Deus vai falar aqui agora? Quantos acreditam que esse lugar vai ficar pequeno aqui agora? Pois vai mesmo, viu? Jeremias 23, versículo 1. O que eu vou pregar aqui, eu já quero que você se prepare aí para ouvir. Não ande, não converse, não sai do seu lugar. O que eu vou pregar aqui você não ouviu até hoje em igreja nenhuma, vai ouvir aqui hoje, porque Deus colocou no meu coração esta palavra pela segunda vez aqui no Ministério Semear. E desde sábado que o Espírito está me inquietando em pregar esta palavra. E você que veio aqui hoje veio para ouvir de Deus, não veio? Quantos vieram aqui para ouvir dele? Olhe para essa pessoa que está do teu lado e diga para ela: segura aí, porque hoje tu vai sentir Deus. Diga, você vai sentir o que Deus está sentindo. Amém? Assim nos diz o texto bíblico: ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca dos pastores que apacentam o meu povo: vós dispersastes as minhas ovelhas e as afugentastes, e não as visitastes. Eis que visitarei sobre vós a maldade das vossas ações, diz o Senhor, e eu mesmo recolherei o resto das minhas ovelhas de todas as terras para onde as tiver afugentado, e as farei voltar aos seus apriscos, e frutificarão, e se multiplicarão, e levantarei sobre elas pastores que as apacentem, e nunca mais temerão, nem se assombrarão, e nenhuma delas faltará, diz o Senhor. Outro texto bíblico, Ezequiel 34, vire aí a sua Bíblia, né? Mais na frente um pouquinho, Ezequiel capítulo 34. Assim nos diz o texto bíblico, Ezequiel 34. Eu já estou tremendo aqui, viu? Já comecei a tremer, gente. Você sabe quando o pastor João começa a tremer, é um problema, né?
Eu já estou tremendo. E veio a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e diz aos pastores: assim diz o Senhor Jeová: ai dos pastores de Israel, que apacentam a si mesmo, não apacentarão os pastores as ovelhas? Comeis a gordura e vos vestis de lã e degolais o cevado, mas não apacentai as ovelhas. A fraca não fortaleceste, e a doente não curaste, e a quebrada não ligaste, e a desgarrada não a tornastes trazer, e a perdida não a buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalharam por não haver pastor, e ficaram para o pasto de todas as feras do campo. Porquanto se espalharam, as minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todo o alto onteiro. Sim, as minhas ovelhas andam espalhadas por toda a face da terra, sem haver quem as procure, nem quem as busque. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Vivo eu, diz o Senhor Jeová, visto que as minhas ovelhas foram entregues à rapina e vieram a servir de pasto a todas as feras do campo, por falta de pastor. E os meus pastores não procuram as minhas ovelhas, pois se apacentam a si mesmo e não apacentam as minhas ovelhas. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová: eis que eu estou contra os pastores e demandarei as minhas ovelhas da sua mão, e eles deixarão de apacentar as ovelhas e não se apacentarão mais a si mesmos, e livrarei as minhas ovelhas da sua boca, e lhe não servirão mais de pasto. Glória a Deus. Versículo de número 20. Por isso o Senhor Jeová assim lhe diz: eis que eu mesmo julgarei entre o gado gordo e o magro, visto como com o lado e com o ombro dais empurrões, e com as vossas pontas esconeais todas as fracas, até que as espalhais para fora. Eu livrarei as minhas ovelhas, para que não sirvam mais de rapina, e julgarei entre o gado miúdo e o gado miúdo, e levantarei sobre elas um só pastor. Diga um só pastor. Diga um só pastor, e ele as apacentará. O meu servo Davi é quem as apacentará, ele lhe servirá de pastor. Você era para ter dado um glória a Deus, né? Toma o seu assento em nome de Jesus. Se assente. Ponta o dedo para essa pessoa que está ao teu lado e diga: o Senhor Jeová é o teu Deus, e Ele não muda. Ele não muda. Diga: Ele é o teu Deus. O livro do profeta Jeremias, nós vamos encontrar um relato. O Senhor Jeová, Ele entrega uma palavra para Jeremias. Jeremias já tinha apanhado tanto por causa da obra. Jeremias já tinha sido lançado no calabouço. Jeremias ficou enterrado até os peitos na lama, simplesmente pelo fato de profetizar o que Deus estava mandando. Ali ele exercia as suas necessidades fisiológicas. Dentro daquele poço de lama, as pessoas jogavam para ele pão. E ele ficou muitos dias ali. Mas nem por causa disso ele deixa de pregar a palavra de Deus. Se você não sabe, Jeremias, ele foi o profeta, uma das últimas tentativas de Deus em relação a Judá e Israel antes do exílio babilônico. Deus usou muitos profetas, mas a última tentativa de Deus no que se diz respeito ao exílio babilônico se chama Jeremias. Jeremias, ele foi o último profeta que tentou abrir os olhos do povo, os olhos dos líderes, e ele vinha com a palavra da parte de Deus: gente, vamos nos arrepender, vamos voltar, vamos pedir perdão a Deus.
porque a Babilônia está chegando. E se a gente não se arrepender, assim diz o Senhor, todos nós vamos parar lá, na mão dos babilônios, e ali a gente vai sofrer. A Bíblia diz que quando Jeremias profetizava, Israel e Judá estava dando a mínima para ele. E interessante que o livro de Jeremias, ele não está em ordem cronológica. O capítulo de número 23, ele é um dos últimos capítulos deste livro. E uma das últimas tentativas de Deus em relação ao povo foi se dirigir aos líderes. Porque Deus estava entendendo que se o povo, se os liderados não estavam se arrependendo, não estavam ouvindo, não estavam dando crédito à sua palavra, ele precisava falar com os líderes. Jeremias, ele foi o profeta que profetizou antes do cativeiro. Por que é que eu li o livro de Ezequiel? Ezequiel foi o profeta pós-exílico, o profeta que profetizou na Babilônia. Ezequiel, contemporâneo, ou seja, observador do ministério de Jeremias. O tempo passa, Israel agora está no exílio babilônico, comendo o resto, servindo de escravo, ralando de suar, porque obedeceram à voz de Deus, não deram credibilidade aos profetas. E lá dentro Deus levanta um jovem, por cerca dos seus 20 anos de idade. Quem é esse jovem? Ezequiel. Por que é que Deus levanta? Porque antes o povo não deu ouvido, os líderes não deram ouvido à palavra do Senhor. Após o exílio babilônico, ou seja, no meado do exílio babilônico, quando o povo estava ali, o povo começa a orar: Senhor, por quê? Por que tudo isso nos sobreveio? Deus levanta Ezequiel, e parecia que Ezequiel tinha ouvido a profecia liberada pela boca de Jeremias. E no capítulo 34, ele vai fazer menção de todas as palavras que Jeremias profetizou. E o povo foi valorizar Jeremias quando Ezequiel profetiza. E o povo começa a entender verdadeiramente: Deus falou pela boca do profeta Jeremias há 50 anos atrás. O problema, um só, e eu vou falar sobre ele. A profecia foi liberada de uma maneira só, tanto antes como depois. Deus estava chateado, Deus estava com ânsia de vômito, Deus estava incomodado. Porque quando Deus tinha delegado autonomia, legalidade sobre um homem outrora ungido, e o mesmo receber o título de pastor, seria para pastorear, o mesmo teria que cuidar do rebanho, o mesmo a partir de então não teria mais vontade própria, desejos próprios. Poderia ter, mas ele precisaria entender que a vida dele estava no altar, ele estava amarrado no altar. Ele teria que seguir não somente a sua vocação, que é o levar jeito para a coisa, mas a sua chamada, e entender que agora então ele estava sentenciado para cuidar do rebanho, que por sinal para ele, escute, não era uma herança, não era um patrimônio. E se Deus, por sua infinita bondade e misericórdia, quisesse lhe dar alguma coisa, devido ou por causa do seu pastoreio, que Deus lhe desse. Mas se Deus também não quisesse lhe dar nada, ele tinha que entender que ele então fora escolhido para cuidar do rebanho. Passo a passo, dia por dia,
Deus estava de olho neste homem. E Deus vinha falando para o povo. E por sua vez os líderes não tomavam atitude alguma. Aí Deus usa Jeremias, começa a falar para os líderes. E o que é que ele diz? Ai dos pastores que destroem e apacentam as minhas ovelhas. Escute o que o pastor vai falar. Tudo que Deus fez é o seguinte: Deus amava tanto o rebanho, mas Deus também ama o pastor. Deus ama o rebanho que é dele, mas também ama o pastor. Mas os pastores do tempo de Jeremias resolveram ficar fora da direção de Deus. A vaidade entrou no coração deles, a avareza entrou no coração deles, o desejo próprio entrou no coração deles, a ganância entrou no coração deles, e eles resolveram abrir mão do sofrimento e ficar só com a regalia, com luxo. Sabe o que os pastores começaram a fazer? Comia daquilo que as ovelhas davam, se vestiam daquilo que as ovelhas produziam. E quando as ovelhas estavam peladas, fracas, magras, ele dispersava a ovelha. Nos tempos de Jeremias e de Ezequiel, e o Senhor diz: ai dos pastores que deixaram de apacentar o meu rebanho para apacentar a si mesmo. Porque os pastores estavam interessados na sua vida. Os pastores estavam interessados nos seus compromissos. E sabe o que os pastores começaram a fazer? Negociar rebanho, trocar rebanho, pegar a ovelha do rebanho, vender a ovelha do rebanho. E o dinheiro, em vez de vir para o sacerdócio, para o altar de Deus, ia para dentro do bolso. Os pastores começaram a granjear com aquilo que era de Deus, pensando que era patrimônio deles. E eu já quero mandar uma mensagem de Deus aqui para você que veio para o inferno e para quem estiver ouvindo: igreja, rebanho não é patrimônio de pastor. Ovelha é patrimônio de Jeová. Foi ele quem comprou. Aí começou a haver uma separação, acepção de ovelhas. Essa aqui é mais gordinha, bonitinha, maravilhosa, produz lã, como limão, fica do meu lado. Essa aqui é magra, não dá lã, é fraca, deixa eu colocar ela mais para lá, afastar ela. Quanto mais para a porta, melhor. Ovelha que tem o que me dá, fica do meu lado. Ovelha que não tem o que me dá, que precisa de mim. Ideia dos pastores do tempo de Jeremias: eu quero essas ovelhas bem longe. Promova elas. Não, eu promovo a ovelha que é bonita, que é gorda, que é cheirosa, que tem, que pode. Essa ovelha vai estar do meu lado. Ovelha fraca é da porta para fora. Aí o Senhor diz: ai dos pastores. Escute, eu vou falar mais, daqui a pouco você vai glorificar Deus. Sabe o que acontecia? As ovelhas gordas, bonitas, ainda ajudavam o pastor a empurrar as ovelhas fracas para o abismo. E lá vai as ovelhinhas morrendo. Ovelhas fracas que queria para ovelhas fortes, bonitas, maravilhosas, cheias de lã, que no olhar dizia para o pastor: esse aprisco, este curral é nosso. Não tem lugar para coisas pequenas aqui. Não tem lugar para coisas que não dá fruto aqui. Não tem lugar para quem está sofrendo aqui. Aqui tem lugar para quem tem, quem pode. Aqui tem lugar para quem tem aparência. Aí o Senhor diz: ai dos pastores. Que deixam de apacentar as minhas ovelhas para apacentar a si mesmo. Os pastores estavam preocupados com a sua tenda. O pastor estava preocupado agora com a sua carruagem.
E no tempo de Jeremias você não sabia assimilar, não conseguia assimilar entre um pastor, um governador, um imperador, porque os pastores se misturaram, se venderam, desceram da posição tão elevada que Deus lhes chamara, e se envolveram na regalia da avareza, da vaidade, da luxúria. E as ovelhas estavam na boca dos lobos, sem líder, sem pastor, sem proteção, sem amparo, sem alimento, e pelo contrário, servindo de comida para lobo. Deixa eu abrir um parênteses nessa palavra aqui. As pessoas hoje estão perdendo concepção, não estão conseguindo assimilar o que é igreja, o valor disso aqui. Vou dizer ainda mais, o valor do que é estar aqui em cima, o que é estar sentado numa cadeira dessa. Por sua vez, os pastores deixaram de ensinar o rebanho. Os pastores não se preocupam mais com o rebanho. Primeira coisa que o pastor pensa: quanto eu vou ganhar? Aonde eu vou morar? Que carro que eu vou andar? Quantos membros tem lá? Quantos empresários tem? E se o presidente disser: lá não tem empresário, a obra está começando agora, só tem meia dúzia, ele diz: não, então eu vou conversar com a minha mulher e vou orar. Pastores que estão deixando de pastorear o rebanho para pastorear a si mesmo. Você que está aqui nos visitando, escute: Deus te trouxe aqui para abrir os teus olhos. Como profeta de Deus, eu me posiciono diante de você para te dizer: abre os teus olhos. Se o teu pastor não cuida de você, não ora por você, não intercede por você, não aconselha você, não chora por você, eu te digo com toda a autonomia do céu: sai fora dele. Está misturado. E o Senhor está dizendo: ai dos pastores. A palavra de Deus é viva. Ela não fala somente no passado, ela está falando que hoje. Ai dos pastores. Uma mistura. Deus, quando chama uma pessoa para pastorear, é para pastorear. Deus, quando chama uma pessoa para pastorear, é para cuidar do rebanho. Deus, quando chama uma pessoa para pastorear, é para chorar, pagar preço, emagrecer, ficar com o olho fundo, cara murcha, cansado, mas toma conta do rebanho. Não largue o cajado, porque senão Deus vai começar a cobrar. Eu quero que a igreja jogue a mão para cima e aclame pelo nome de Jeová. Pastor que há muito tempo não sabe o que é visitar uma ovelha. Pastor que há muito tempo não sabe o que é sentar para ouvir uma ovelha. Pastor que está preocupado só com a sua vida, comprando patrimônio, fábrica, empresa, é avião, é dinheiro, é negócio, é firma, e as ovelhas? Eu deixei um obreiro lá. Toma vergonha, porque Deus levantou você, não foi aquele obreiro. Vai tomar conta do rebanho. E o clamor do Senhor nesses últimos dias é: ai dos pastores. Ai dos pastores. Parece que eu vejo Deus lisando no estômago assim e dizendo: eu estou com vontade de vomitar naquela cachorrada lá embaixo.
Eu estou com vontade de vomitar naqueles homens lá embaixo. Eu estou com vontade, eu estou com ânsia de vômito. Eu não estou aguentando mais o que estão fazendo com as minhas ovelhas. E as ovelhas, por sua vez, também tem que se colocar na posição, entender que você é rebanho, você não é gado, você é ovelha. Deus te comprou. Parabandarai. Estão se vendendo por aí, ó. Pastor vendendo igreja de porta fechada. E o Senhor está dizendo: ai dos pastores, ai dos pastores. Vende quando vê, já vendeu. Gado. Esse aqui vale 20 reais. Aquele ali vale 30, esse aqui vale 50, esse aqui vale 100. Esse aqui vale uns 500. Esse aqui deve valer uns 600. Esse aqui, vou botar um preço dele, deve valer uns 1.000 um bocadinho. Aí olha o que tem dentro da igreja. Eu tenho aqui uns 60 mil de equipamento. Eu vou torrar tudo por 100. E em negociação, escuta o que o pastor está falando, porque eu vou dar conta dessa mensagem. Em negócio diz assim ainda, ó, lá eu tenho 300 cabeças. Lá tem membros assim, assim, assim. Tem um lá que é empresário, o outro também tem uma empresinha pequena, lá é assim. Quanto o senhor quer? Eu quero 200 mil. Forma de pagamento. O senhor me dá uma entrada, eu faço em 5 vezes. Tem uma casa para trocar comigo, um carro. Levanta a mão para cima, que eu estou com vontade de gritar. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Eu quero que a igreja dê um brado nesta noite. Esses demônios avarentos têm que cair por terra. Onde a gente vai parar com isso? Até quando você, como ovelha, não vai se valorizar? Pastor, meu pastor pode me amaldiçoar. Ele só consegue, escute o que eu vou dizer. Pastor não foi chamado para amaldiçoar ninguém. Me mostra dentro da Bíblia, que eu já li algumas vezes. Pastor não foi chamado para amaldiçoar ninguém. Pastor foi chamado para abençoar. Abençoar. Eu vou dizer mais: abençoar. Está por fora, sem unção, sem graça de Deus, perdeu o cajado, ainda fica para você. Se você for, te amaldiçoou. Não tem mais comida para ti, você está morrendo, meu irmão. Ah, pastor, mas se eu mudar de igreja eu vou dar conta. Você não vai dar conta de rebanho nenhum, porque você é ovelha. Quem vai dar conta de ovelha é pastor. Demanda agachar e ebedefácia. No tempo de consagração, é desse jeito que está hoje aí, ó. Eu estou falando porque eu não devo nada a ninguém. Eu estou falando porque é a palavra de Deus. Eu estou falando porque desde sábado essa palavra está ardendo no meu coração. No tempo de consagração, pede-se ao tesoureiro o caderno do dízimo. E ele olha: irmão fulano, tantos mil de dízimo. Irmã fulana, entendi, vai ser presbítero. Esse aqui, isso tudo, quanto tempo ele está dando esse dízimo? Ao tesoureiro, já tem uns 6 meses. Evangelista. O que tem chamada de Deus Davi, assalariado. Qual é a escala dele? Portaria.
varrer a igreja, limpar a igreja. Aonde a gente vai chegar com isso, gente? Você vai nessa igreja, vereador, deputado, empresário, mega empresário, microempresário, amigo do pastor, colega do pastor, o que esconde pecado do pastor. Todo mundo sente, aqui em cima está todo mundo quieto, parado. E quando o povo começa a sentir a glória de Deus, o pastor, quando Deus começa a levantar os profetas, o pastor, amém, amém. Sabe por quê, amém? Porque se Deus levantar profeta, vai revelar o pecado escondido, a sujeira do inferno. Temos que acabar com isso. Levante a sua mão para bradar, porque Jeová vai acabar com essa corja. Jeová vai começar a varrer, Jeová vai começar a limpar, Jeová vai tratar as suas ovelhas. Levanta a sua mão, adore, 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 adore. Ora manahai. Bata no peito e diga: eu não sou gado. Diga: eu não sou gado. Tá para que eu não sou gado. Diga: eu não sou propriedade de pastor. Não. Diga: eu sou ovelha. Diga: eu sou ovelha. Eu quero profetizar em nome de Jesus. Levante a sua mão. Eu profetizo que a região leste será impactada pela glória de Deus. Eu profetizo que Jeová vai enviar anjos com espada de fogo, vai quebrar todos os demônios que têm entrado na vida de líder, na vida de obreiro, na vida de pastor. Eu profetizo que Jeová vai acabar com essa corja e vai resgatar as suas ovelhas. E quando ele vier para arrebatar o seu rebanho, ele vai encontrar as suas ovelhas curadas, sadias, firmes, pelo poder da palavra. Se você acredita nisso, diga glória a Deus. Aplauda Jesus. E às vezes não quer se levantar contra essa obra, falar dessa obra. E enquanto fala dessa obra, pastor João Caetano está lá no monte com os obreiros, joelhinho dobrado no pó. Senhor, nós queremos a região leste, para a tua glória, nós queremos a região leste. Salva, salva, salva. Traga para essa caverna de Adulão, meu Pai, traga, porque aqui tem remédio, aqui tem comida, aqui tem alimento, aqui tem vida, aqui tem alegria, aqui tem sua presença. Traga, e Deus está trazendo, está trazendo. Levante a mão, porque quando você levantar a mão, Ele vai trazer mais, Ele vai trazer mais. E cogitam a ideia, viu, William? Cogitam a ideia. Uma igreja começou há 2 anos, uma bicicletaiada do lado de fora da igreja, que era uma coisa. Esse púlpito aqui dá quase 2 da nossa igreja quando nós começamos. Eu estava orando no monte, Jeová falou assim: diga ao meu povo que eu vou prosperar ele. Quantas bicicletas que eu vou transformar tudo em carro. Eu vou transformar em carro, em moto,
Quem tem moto compra carro, quem não tem nada compra moto, e assim eu vou começar a prosperar. E todo mundo vai entender que eu estou na frente desta obra. E eu dizendo: faça, Senhor Jesus, faça, porque a obra é tua. Se for para minha glória, eu vou ser envergonhado. Se for para a tua, faça. E Deus mandou o vento. Quantos já foram abençoados aqui nessa obra? Só quem foi abençoado, diga glória a Deus. Só quem foi abençoado, levante a mão e diga glória. Cogita uma ideia. Quem é o Costa Quente lá no Ministério Semear? Que é para um templo daquele, uma estrutura daquela, um templo daquele, come do lado de fora. Agora é ônibus. E vai chegar outro, porque esse aí está pequeno, viu? Vai chegar outro. Eu disse que vai chegar outro. Quem é o Costa Quente? Quem é o político? O Costa Quente aqui é juiz. O Costa Quente desta obra é juiz. E ele não tem somente a costa quente, ele tem a mão quente, a boca quente, o pé quente. Ele é quente, ele pega fogo. É por isso que essa igreja está pegando fogo. Levante a tua mão e adore. Ebai, Kou, Shanahai, Tepai, onde estão os batizados com o Espírito Santo? Vai ficar olhando para mim ou vai adorar a Deus agora? Shai Kou Mandai. Abra a tua boca, abra a tua boca, abra a tua boca. Abra a tua boca, abra a tua boca, abra a tua boca. Abra a tua boca, abra a tua boca. Receba. Mas agora, tem que fazer o que Jesus quer, né? O dia que o pastor João Caetano começar a fazer a sua vontade aqui, vai, ó. Eu não vou nem dizer que vai não, eu vou, vocês não, eu. Jeová vai levantar um melhor do que eu, e eu vou ficar assim, ó. Tem muito pastor por aí que pensa que é insubstituível. E Jeová não está só com dor no estômago, não. Jeová já está com a mão na narina assim, ó. Porque as obras desses líderes estão chegando diante das narinas de Deus com um cheiro não muito agradável. Homens que não conseguem mais viver por fé. Homens que não conseguem mais viver com a sua totalidade para Deus. Por quê? Tiraram a visão lá de cima e colocou a visão aqui, ó. E eu pergunto para a igreja nesta noite: igreja, até quando esta palavra nunca mais vai sair dentro do coração? Você pode não tocar no pastor, não levantar contra ele, talvez nem falar dele, mas se ele não tem comida para você, alimento para você, não tem graça de Deus para te transmitir, se você não sente mais Deus nele, pegue a bênção e vá para onde tem comida, porque senão quem vai acabar morrendo é você. Quem vai acabar perecendo é você. Deus te trouxe aqui hoje para despertar você. E você precisa entender hoje que você é ovelha. Você foi comprado por um preço muito caro. O preço foi caro demais. E quem é aquele, ou esse, ou quem seja, que vai bater no peito e vai dizer: você é meu, eu te amaldiçoo, eu te seguro? Não, querido, olhe para o Senhor Jesus, porque Ele tem pastos verdejantes para você. Em nome de Jesus, olhe. Levantarei sobre elas um só pastor.
levantarei sobre elas um só pastor, o meu servo Davi, um só pastor. O meu servo Davi. Sabe o que Deus está dizendo? É simples. E eu vou concluir as minhas palavras aqui. Deus vai ter que começar a escolher, escute, e levantar lá no pasto de novo. Lá no pasto. Lá na roça. Lá que Deus está de olho. Lá que Deus está à procura. Pastores hoje estão se formando em salas de seminário teológico e põe um anel no dedo e diz: sou pastor. Ruma um dinheiro emprestado no banco e abre igreja. Chamada. É Ele quem escolhe. É Ele quem escolhe. É Ele quem escolhe. Você? Não. Você? Sim. Você não serve. Você? Eu quero. Você? Para mim não dá. O legado hoje está diferente. Virou herança. O pastor é pai, ele é jubilado, o filho assume. O filho é jubilado, o neto assume. Ninguém mais tem espaço para crescer. Ninguém mais tem espaço para desenvolver seu ministério. Família de pastor que manda dentro da igreja. A mulher manda, a filha manda, o filho manda. Se tiver neto, manda também. O sangue de Jesus tem poder. Deus vai sacudir a sua igreja. Como profeta de Deus eu digo nesta noite, e eu quero falar para esta câmera: Deus vai sacudir a igreja. E sabe o que Deus vai fazer? Quem está em cima desce, quem está embaixo sobe, quem está em cima eu jogo fora, quem está embaixo vem, sobe, sobe, sobe. Deus está à procura de Davi. Deus está à procura de Davi. Será que tem algum Davi aqui nesta noite? Deus está à procura de Davi. Deus está à procura de Davi. Eu não sei nada, mas eu tenho a graça. Deus está dizendo: você serve para mim. Eu não sei nada, mas eu tenho o desejo de fazer com amor. Deus está dizendo: você me agrada. Eu não sei nada, mas que vontade que eu tenho de estar lá pregando. Deus está dizendo: eu vou te usar, eu vou te usar, eu vou te usar, eu vou te usar, eu vou te levantar, eu vou te usar, eu vou abrir porta para você, eu te preparo, eu te capacito. Levante a tua mão para cima, toma posse. Se diz: o irmão chegou na casa do seu pastor. Pastor, eu vim aqui porque eu estou precisando muito do senhor. Ore por mim. Eu estou desesperado. O pastor disse para ele assim: em lugar de atender, meu filho, é lá na igreja. Amanhã à noite tem culto. Pastor, pelo amor de Deus, eu estou precisando do senhor agora. Eu preciso desabafar. Eu preciso conversar com o senhor. No lugar de conversar com o pastor lá na igreja, meu expediente é lá. Pastor, pelo amor de Deus, ore então por mim. O pastor abriu o vidro da porta
Enfiou a mão pela grade e diz: joelha aí. Joelha aí. Em nome de Jesus eu te abençoo. Passar bem, meu filho. Amanhã a gente se encontra lá no culto. Casa de pastor. Você tem um pastor que você não pode entrar na casa dele. Você tem um pastor que você não pode andar no carro dele. Você tem um pastor que está me dando regalia e você está em apuro. Nosso lema aqui no Ministério Semear é: se um está passando necessidade, todo mundo vai passar. Se um está próspero, todo o povo tem que estar próspero. Não existe essa: pastor comendo filé mignon, andando de avião, o carro de luxo e o povo andando a pé. E você está tão cego que ainda diz: meu pastor é uma bênção. Para ele e para a sua família é. Deus já colocou a mão no tronco da árvore. E você vai ver. Ele vai começar a sacudir a árvore. Os frutos ruins, podres, vão cair. Os frutos bons vão ficar. Vai ficar, vai ficar. Cadê o fruto bom? Cadê o fruto bom? Deixa eu ver se tem. Levante a mão. Fique de pé, fique de pé.